Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero dar um início a uma série de vídeos sobre hermenêutica bíblica. E existem 4 fundamentos importantes para a interpretação bíblica correta, que está baseado nas Escrituras. Nós sabemos que as Escrituras, por si só, elas se auto-interpretam. Quando nós falamos de interpretação bíblica, nós temos que ter em mente 4 pontos específicos, que o primeiro é criação, queda, redenção e glorificação. Eu quero falar com vocês sobre o primeiro ponto, que é a criação. Quando nós falamos de criação, nós já logo pensamos no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro capítulo de Gênesis ele é muito atacado pelos teólogos liberais, que querem descredibilizar a palavra de Deus e dizer que o primeiro capítulo de Gênesis não é literal, isso não aconteceu. É só uma narrativa colocada para implementar o texto bíblico. Mas isso é mentira, é um engano demoníaco. A palavra de Deus ela é toda inspirada por Deus e tudo que está na palavra de Deus é verdade, porque Deus a inspirou. Mas para falar de criação, é claro que tudo que nós conhecemos é criado. E se é criado, existe um Criador. Para falarmos sobre criação, nós temos que primeiro falar sobre o Criador. Antes da criação, o texto apresenta algo muito interessante. No princípio, criou Deus. Então Deus já se apresenta como o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é soberano. E olha o que diz o Salmo 90 e verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O nosso Deus ele é um Deus soberano, um Deus eterno e um Deus todo-poderoso. Se nós formos pararmos para tentar compreender a soberania de Deus e sua eternidade, nós não iremos chegar muito longe, porque a nossa mente é finita e caída. Nosso Deus ele é eterno porque ele não tem princípio de dias e nem fim. Deus existe, mas ele é. Tudo para Deus é um eterno agora. O tempo para Deus não passa. E Deus é dominante sobre tudo. Nós temos que lembrar que o nosso Deus ele não precisa de nada além dele mesmo para ser suficiente. Nós somos trinitarianos e nós entendemos que Deus é um só, mas em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. E Deus, nas suas 3 pessoas, é suficiente em si mesmo. Deus ele não precisa de mim, não precisa de você e não precisa de nada da terra para que ele seja Deus. Quando nós adoramos a Deus ou deixamos de adorá-lo, ele não se torna menos Deus ou mais Deus por isso. Nós somos uma criação dele para sermos obedientes e santos e servi-lo. Nós estamos nessa terra para glorificar a Deus, para adorar a Deus e cuidar daquilo que ele criou para nós. A terra foi uma criação de Deus e colocou o ser humano na terra para cuidar, para governar. Então nós temos que entender que o nosso Criador ele é autossuficiente, ele é eterno, ele é soberano e ele não precisa de nada além dele mesmo. Deus ele criou tudo pela sua palavra. No versículo 2 está escrito: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nosso Deus está na eternidade, e no momento em que ele cria todas as coisas, ele passa a ser um agente ativo da criação. Nós não somos deístas, como muitos pensam que Deus criou e jogou a terra ao acaso e deixou tudo para lá. Não, Deus criou a terra, ele habita no meio de nós, ele controla toda a história e a história já está marcada para ter um fim nessa terra. E novos céus e nova terra serão feitos. Então, o primeiro ponto para nós entendermos a interpretação bíblica é a criação. Deus criou todas as coisas. Não existe acaso, não existe coincidência. Deus, ele pensou e criou pela sua palavra. Nós cremos nisso e é nisso que nós estamos firmados, que Deus é o soberano
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então esse primeiro vídeo é sobre a criação. Deus, ele não precisa de nada. Ele é Deus por si só, mas ele nos criou, nos formou do pó da terra para adorá-lo. E o nosso fim é a glória de Deus. Então, aprenda isso. O primeiro ponto da hermenêutica para uma boa interpretação bíblica é a criação. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o segundo tópico, que é a queda do homem e depois a redenção e a glorificação, que está praticamente tudo inserido nos primeiros 3 capítulos da Bíblia. Então, assistam o próximo vídeo. Deus abençoe.